Tudo na paz? Aqui é o irmão Alex com as reflexões diárias. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, beleza? Um tema bastante importante que eu acredito que vai abrir o entendimento de muita gente. Nosso objetivo é esse, é trazer clareza da palavra do Senhor, clareza dos seus ensinamentos, clareza dos ensinamentos dos apóstolos, beleza? Vamos lá. O texto que nós vamos estar lendo se encontra no livro de Atos. O livro de Atos é uma compilação, é continuação do livro de Lucas. Atos capítulo 10, verso 10, né, capítulo 10, verso 43. Nós vamos ler uns versículos aqui, 2 versículos só, para que nós venhamos abordar esse tema sobre o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Vamos lá. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, Yeshua, ou Jesus, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Então aqui está bem claro que a nossa remissão dos pecados é através da nossa fé em Yeshua, nossa fé em Jesus. Nós cremos em Jesus, no plano de salvação, nós recebemos a remissão dos pecados. Interessante agora no verso 4. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito do Eterno sobre todos os que ouviam a palavra. Só até aqui. Interessante, esse texto que eu peguei como base, é para que nós venhamos compreender. Quando Jesus, aqui se você for ver aqui, essa passagem em específico, Pedro, ele recebeu um pedido para ele ir até o gentil. Quem é o gentil? As pessoas que não faziam parte do judaísmo, não era judeu. Um exemplo, nós hoje. E ele chegou nessa pessoa lá, que é o Cornélio, né, que é um gentil, e começou a falar sobre a doutrina de Jesus, começou a pregar o que Jesus fez, o chamado de Jesus. Ele falou sobre o que fizeram com Jesus, sobre que ele ressuscitou. E interessante que quando ele começou a falar, né, dos ensinamentos, da doutrina que o próprio Jesus falou para eles, antes de Jesus partir, falou assim, ó, vai e ensina tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Ele recebeu a mensagem e estava transmitindo a mensagem ali para o centurião. Se você ver aqui os versículos anteriores, você vai ver que esse centurião era uma pessoa que temia o Eterno, e o Eterno enviou um anjo até ele pedindo para que ele viesse chamar Pedro para poder estar pregando a palavra para eles. Interessante que aqui, quando Pedro está falando, né, do que aconteceu, do plano de salvação, vamos colocar aqui, o Espírito do Eterno veio sobre o povo. Esse Espírito do Eterno que veio sobre o povo, o que é isso? É o batismo com o Espírito Santo. Interessante que João Batista falou sobre isso. João Batista falou o quê? Eu batismo com água para remissão, para arrependimento, né? Mas vem aquele que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha aqui. Então, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles estavam recebendo a mensagem de Jesus, eles estavam recebendo a doutrina de Jesus através de Pedro. Pedro estava anunciando, se você ler os versículos anteriores, você vê que ele veio para poder era o enviado de Deus, e vem trazendo toda uma trajetória. Um exemplo, eu estou falando aqui de Jesus, eu estou falando aqui do plano de salvação. Você crê verdadeiramente que Yeshua, que Jesus é o Filho de Deus, você já vai receber o Espírito Santo. Era para acontecer dessa forma.
conforme aconteceu aqui. E tem um outro episódio para confirmar isso, a mesma coisa, que foi quase 3.000 pessoas foram agregadas à comunidade, porque Pedro começou a falar. Pedro começou a falar do plano de salvação, começou a falar de Jesus, da obra, né, redentora de Jesus, e o Espírito Santo veio sobre o povo. Esse é um outro episódio, então, para você ver. Então, o Espírito Santo é um batismo. É o batismo que João falou. Eu batismo com água, mas vem alguém que é maior que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós temos que entender o seguinte. Pode ser, tá, que não seja necessário batizar com água. Por quê? Porque o batismo que vale é o batismo com o Espírito Santo. Isso aí é muito interessante. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela começa a ter realmente essa transformação de dentro para fora. É uma transformação interior. Por isso que Jesus falou assim, aquele que beber da água que eu der, jorrará rios de água viva. Água viva. O Espírito Santo. E a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela está alicerçada na rocha. Então, tem pessoas que têm o batismo nas águas, mas ela não recebeu a palavra verdadeiramente. Ela não creu verdadeiramente. Ela até pode participar de ritos, né, de liturgias dentro de alguma igreja, mas ela não recebeu o Espírito Santo, ela não creu verdadeiramente, ela não abriu o coração verdadeiramente. Pode ser, eu estou colocando um abre aspas, que essa pessoa, ela está seguindo um evangelho que não é o evangelho, não é a doutrina de Jesus. Então, se a pessoa não segue, se a pessoa segue a doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja C, e não segue a doutrina de Jesus, ela não vai receber o Espírito Santo, entendeu? E interessante que o próprio Jesus, ele falou para os discípulos, cuidado com a doutrina, cuidado com o fermento dos fariseus. O próprio Jesus alertou os discípulos com relação a isso. E infelizmente, hoje em dia tem muitas igrejas que misturaram as doutrinas dos fariseus com as doutrinas de Cristo. E fora as doutrinas que veio surgindo no decorrer do século. Isso é um perigo. Por quê? As pessoas não estão recebendo o Espírito Santo. Porque elas não estão seguindo a doutrina de Cristo. Beleza, pessoal? Para que o vídeo não venha ficar muito grande, vou encerrar aqui. Mas esse assunto, ele é muito amplo. O batismo com o Espírito Santo. Interessante que Paulo fala, só tem um batismo. E é o batismo de Jesus. Olha como é que as coisas vai começando a clarear. Mais para frente tem alguns versículos que fala que Paulo impôs a mão, mas não precisa impor as mãos. Claramente, só de Pedro falar, de estar mostrando os acontecimentos da época, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Porque isso não vem do homem, isso vem do eterno, isso vem do Pai. Beleza? Se você quiser receber as mensagens, manda um oi aí para o 61 99119 2421. Irmão Alex, que eu vou te colocar em algum dos nossos grupos do WhatsApp. Beleza? Um abraço. Pessoal do Facebook, fique na paz, que o Eterno abençoe todo. Pessoal do YouTube, fique na paz todos. Um abraço do irmão Alex.